seus lugares para melhor participarem da palestra a ser proferida pelo aluno do curso de Administração Calomar Campos. Se estiver escutando, pode baixar um pouquinho, beleza? O pessoal quiser chegar um pouquinho mais para frente. Pessoal, bom dia para todos. Meu nome é Calomar Campos. Eu sou graduando em Administração pela Universidade Federal de São João del Rei. E eu venho aqui apresentar para vocês essa palestra cujo nome é Rumo à Universidade. Hoje essa palestra é apoiada pela IDETEC, incubadora da UFCJ, e provavelmente vai ser a minha ação na pesquisação que eu pretendo fazer no meu mestrado em Psicologia. Então, a ideia dessa palestra ela veio se surgir ao longo da minha caminhada pela faculdade, minha caminhada pelo ensino médio até a faculdade, pois eu percebi que faltava uma introdução, um prefácio, para essas pessoas que têm a ambição também de cursar uma boa universidade. E a partir daí fui criando esse estudo que hoje eu apresento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre teste vocacional, Enem, métodos de estudo e neurociência. E no fim tem um toque de vocação. Penso que o sonho de muitos jovens hoje é se ingressar em uma boa universidade federal, uma boa instituição de ensino, fazer um curso que vocês gostem, mas às vezes não é tão fácil alcançar essa meta. Para isso é necessário muita força de vontade e empenho e além de horas de estudos. Mas não é necessário que vocês, estudantes, se privem de certos momentos de lazer, mas que apenas dividam bem o seu tempo e se dediquem totalmente aos momentos de estudo. Na hora de escolher uma profissão, a gente se depara com uma porção de questões, né? O que escolher? Qual o melhor curso? Será que vou gostar? Será que tem vocação? Talvez essa seja uma das escolhas mais importantes que vocês não tomaram ao longo da vida, porque ela implica tomar uma direção e se responsabilizar pelas consequências dessa escolha. E não há nenhuma fórmula, um método infalível que nos dê uma resposta certa, um caminho seguro a seguir. Então, a melhor forma é tentar nos conhecer, saber o que nos anseia, quais são as nossas vontades. E existem algumas coisas que fazem com que a gente nos conhecemos. Por exemplo, teste vocacional. Alguém de vocês aqui já fez teste vocacional presencial, online? Calma, não pega um. Então, pessoal, teste vocacional. Quando surgiram esses testes? Na Segunda Guerra Mundial, alguns psicólogos alemães tentavam identificar quais eram os soldados que tinham mais habilidades, mais aptidões, raciocínio lógico, para tentar pilotar veículos motorizados em situação de guerra. Então eles fizeram esses testes para identificar esses soldados, para saber quais eram os que tinham maior habilidade. Eu estou um pouco tenso, mas vai passar hoje. Qual é o objetivo desse teste? O teste tem que identificar, conhecer os anseios das pessoas, quais são os gostos daquelas pessoas, quais são as matérias que elas mais se identificam. E aí é bom fazer esses testes, além de ser online, uma coisa meio distante, mas é legal fazer esse teste. Até que ponto são confiáveis? Quando eu ingressei na UFCJ, eu já pensava em transferir meu curso para engenharia elétrica. E daí eu pensei, vou fazer um teste vocacional para ter certeza do que eu estou fazendo. Então eu sabia que a engenharia elétrica exigia muita matemática. Então eu fui fazer meu teste. Então surgiam algumas perguntas relacionadas com a matemática. Eu respondia as questões do meu teste dizendo que era boa na matemática, que eu gostava, que eu me identificava com a matéria, que nada, hoje eu não gosto de matemática. Então eu fiz o meu teste e meu teste indicou engenharia, porque eu manipulei meu teste. Os testes são confiáveis a partir do momento que você tenta manipular esses testes. Mas a gente deve ter cuidado porque os testes são padronizados, as pessoas não são. Como esse teste funciona? Você será submetido a várias perguntas que são interligadas
com as demais. Por exemplo, surge uma pergunta no teste: você gosta de matemática? Aí você responde sim. Talvez a próxima pergunta deveria ser: qual é a sua média de pontuação? Caso você responda: você gosta de matemática? Não. Talvez o teste vai te perguntar se você gosta de geografia, para tentar te instigar, saber, conhecer o que você gosta, para chegar num ponto de conhecer o seu estilo, o seu perfil e indicar algumas profissões, alguns cursos relacionados com aquele gosto que você tem. Outra coisa muito importante para a gente conhecer os cursos é conhecer os profissionais da área. Conhecer os profissionais da área que vocês acham que devem atuar é a melhor forma de conhecer a grande realidade daquela profissão. Perguntar os prós, os contras da profissão, se ele trabalha em grupo, se ele trabalha no escritório, se ele leva o trabalho para casa, se ele nem precisa no trabalho trabalhar. Então, é uma das melhores formas de conhecer as profissões. E antes de escolher a profissão, a gente tem que ter ideia de como aquela profissão vai nos levar por mais perto dos nossos sonhos. Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o ensino médio todo em uma só prova. Quem já fez o Enem aqui? Galera já fez. Em 2012 foram 6 milhões de inscritos, em 2013 foram 8 milhões de inscritos, e agora em 2014, na última vez que eu olhei, já passaram dos 9 milhões e meio de inscritos. Então, quanto tempo mais passa, mais competitiva essa prova vai se tornando. No primeiro dia, então, com 90 questões e 4 horas e meia de duração, o aluno responde as 90 questões de Ciências Humanas e da Natureza, e no segundo dia, com 5 horas e meia de duração, o aluno responde as 90 questões e elabora uma redação. Além de todos os artifícios dessa prova, é ideal que a gente tenha em mente que essa prova é uma prova de resistência. Primeiro, ela acontece no final de semana, ou seja, tchau no final de semana. Se você estava pensando em sair na sexta-feira, deixa para sair na outra. Se você estava pensando em sair no sábado, deixa para sair no domingo depois da prova. Porque o seu sono vai ter uma grande influência no resultado da sua prova. Algum método que a gente pode usar, você tem 3 minutos para responder cada questão. Então é ideal que a gente tenha em mente que passou 30 minutos, geralmente quem está organizando a prova, quem está aplicando a prova, ele passou 30 minutos. Aí ele escreve, passou mais 30 minutos. Então 10 questões devem estar resolvidas. A gente pelo menos tem que ter essa média. Então, uma outra coisa que eu acho interessante fazer, você leu a primeira questão. Você sabe a resposta? Marca a resposta certa e dá um V na frente do 1. Você viu a questão 2, você sabe a resposta certa? Marca a resposta certa, dá um V na frente do 2. Você viu a questão 3, você tem dúvida da resposta? Não faça nada. Bota um ponto de interrogação na frente do 3 e vai fazer as outras questões. Lembrando que a prova, pessoal, não são 6 questões, são 90 questões. Então, para você administrar aquele monte de prova, aquele monte de folha, aquele monte de questão, então talvez você se perde, deixa a questão sem fazer. Então, é uma coisa desse tipo. Algumas metodologias que dá para a gente entender. Redação. Texto dissertativo ou argumentativo. A redação vale 50% do total da nota. Ou seja, aquelas 180 questões que você fez, vale 50%, e os outros 50% é a nota da redação. Então, pessoal, então dá para entender que durante as 9 horas de prova, você fez 50% da prova. E 1 hora que você usa para redação, vale também 50%. Então é muito importante você mandar bem para a redação. Toda redação é problemática. Geralmente é um assunto abrangente da sociedade, uma questão ambiental, social, econômica. Geralmente é um assunto que nos afeta de alguma forma. E para isso, a gente deve ter preparado. A gente deve estar preparado para entender essa problemática. Então é ideal que vocês assistam noticiários, leiam jornais, assistam documentários, vocês trocarem ideia com as pessoas que estão próximas a você perante esses assuntos que abrangem a sociedade,
contrárias às suas e assim tirar suas próprias conclusões de determinados assuntos. Então, é óbvio, todo mundo que sabe, que a gente vai começar a nossa relação com a introdução, envolvendo aquele problema que está sendo discutido com o texto que está sendo analisado. Você vai colocar o seu posicionamento sobre aquele assunto. Qual é o seu posicionamento? Você é a favor, você é contra, você tem outra perspectiva para a resolução daquele problema? E defenda os seus argumentos com argumentos plausíveis, fatos, dados, reportagem que fala sobre aquilo que você está falando. Quanto mais concreto ficar na sua defesa, mais forte vai ser o seu posicionamento. E propõe soluções. Na conclusão, você vai fechar a discussão, vai colocar as expectativas para a resolução daqueles problemas. Então a gente tem que entender que a nossa redação deve ter uma introdução, o desenvolvimento que envolve o posicionamento, defesa das soluções e a conclusão. Eu vou puxar um trecho de um livro que eu acho que está para todo mundo ler. Vamos ler comigo? Escrever exige 90% de inspiração. Sim. Escrever para trabalhar. Textos são cortados, são cortados, transformados, criados pela vez, amassados, condenados. O texto alguém depois de acompanhar. Quando nos deparamos com uma questão de redação, as ideias vêm aos montes na nossa cabeça. E na maioria das vezes a gente não coloca essas ideias da forma que deveria ser colocada no papel. Então, se você acabou a sua redação e vai resolver ler a redação novamente, se você pensou que algo da introdução deveria estar no desenvolvimento, desmanche, faça isso. Se você acha que algo do desenvolvimento deveria estar na conclusão, desmanche, faça isso. O texto só brilha depois de muito apanhar. Então, pessoal, terminamos a parte mais chata da palestra. Agora nós entramos para a parte mais interessante da palestra, que a gente fala de neurociência. A gente tem que entender o funcionamento do cérebro pela neurociência. O que é neurociência? Neurociência é o estudo do sistema nervoso, sua estrutura, sua evolução, sua relação com o corpo e a mente, suas evoluções e também suas transformações. Com base nos estudos que eu fiz para apresentar essa palestra aqui para vocês, alguns neurocientistas afirmam que durante os últimos 10 anos, ou seja, de 2004 para cá, a neurociência descobriu quase tudo do que já tinha sido descoberto a respeito do funcionamento do cérebro até hoje. O cérebro nunca foi alvo de tantos estudos como está sendo agora. A partir do momento que foi apresentado a neurociência pela psicologia, eu comecei a procurar mais sobre essa área, entender mais o funcionamento do cérebro, saber como as coisas mais acontecem lá. E a partir daí também por essa máquina que a gente usa tanto e não sabe como ela realmente funciona. Pois da mesma forma que eu acho que quando a gente andar em uma bicicleta, a gente deve ter ideia que precisamos pedalar para rodar a coroa, da coroa rodar a catraca, da catraca rodar a roda, e a bicicleta fazer o seu movimento. Da mesma forma também, nós devemos conhecer o nosso cérebro, como essa maquininha funciona, para a gente usar a nosso favor. O nosso cérebro, pessoal, ele está sempre em constante desenvolvimento. Seja acordado e dormindo ainda mais. O nosso cérebro possui 1,5 quilos, tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios ou 100 trilhões de ligações entre eles. É uma galáxia em escala atômica dentro da nossa cabeça. É como se os neurônios fossem as estrelas e as suas sinapses, os seus planetas, as ligações entre eles e seus planetas. Então vamos entender um pouco mais de como essa galáxia de informações funciona. O nosso cérebro ele é dividido de várias formas, mas aqui a gente vai focar nessas três, que é o sistema límbico, que é a memória de curto prazo, o córtex cerebral, que é a memória de médio prazo, e o cerebelo, que é a memória de longo prazo. Sistema límbico. O sistema límbico toma conta de você a partir do momento que você acorda. Durante os 5 minutos, os 5 primeiros minutos, ele toma conta de você. Nesse momento, ele está totalmente vazio de informações. Então, o seu sistema límbico, ele é responsável
responsável por receber todas as informações durante o dia. Todas as informações que você recebe vai passar pelo sistema límbico. O sistema límbico, a memória de curto prazo acontece o seguinte: imagine que vocês estão sentados na sala da casa de vocês lá, assistindo televisão. De repente vem uma ideia na cabeça. Você vai decididamente para a cozinha, chega na cozinha, esquece o que vai fazer. Acontece isso? Esse é o sistema límbico, essa é a memória de curto prazo. Aí o que você faz? Você volta, senta na mesma posição. Daí você lembra. E por que você lembra? Porque a gente criou os mesmos sentidos, a gente criou as mesmas experiências para os nossos sentidos. Então, a partir daí, você está evocando os mesmos neurônios que tinham ligado aquela ideia. Por isso você lembra. E quem toma conta do sistema límbico é você, pessoal. Você que vai decidir o que vai ser guardado e o que vai ser descartado do sistema límbico, a partir da importância que você deu para aquela informação. Ô, pessoal, o volume está alto. Córtex cerebral, memória de médio prazo. Então, depois de um dia cheio de coisa, você vai para a cama e dorme. Na hora que você está dormindo, o seu sistema límbico faz uma ligação diretamente com o córtex cerebral. E todas essas informações que tem no seu sistema límbico, que foi retida, que você deu importância, vão ser transferidas para o córtex cerebral. As neurociências já provaram que durante o sono REM, que é o sono profundo, quando a gente está sonhando, e somente durante o sono REM, essa sigla é traduzida por movimento rápido dos olhos, a gente, o cérebro, é capaz de criar as enzimas indispensáveis para a transformação de memória de curto prazo a memória de longo prazo. Então, galera, procure dormir muito bem para armazenar informações. E quem toma conta das informações que ficam no córtex cerebral é o inconsciente. Então, de uma certa forma, você não tem a certa autonomia com aquelas informações de médio prazo. Geralmente, é o seu inconsciente que vai trabalhar ao seu favor para encontrar essas informações. Cerebelo, memória de longo prazo. O cerebelo é a parte do cérebro que vai ficar aquelas informações que a gente nunca vai se esquecer e vai levar para o resto da vida, como ler, escrever, andar de bicicleta. Você pode ficar 30 anos sem andar de bicicleta, sem ler, sem escrever, que na hora que você decidir praticar essas atividades novamente, você vai se sair muito bem. Então, todo mundo quer guardar as informações do cerebelo, né? Mas para guardar as informações do cerebelo não é tão fácil como do sistema límbico para o córtex, que o que basta é você ver informação, estimular a informação e dormir. Para as informações ir para o cerebelo, você deve repetir essas atividades algumas vezes para que ele fique guardado no seu cerebelo, essa memória de longo prazo. E quem toma conta dessas informações são vocês. Vocês têm total autonomia sobre essas informações. Um cara chamado Maus, ele constatou numa pesquisa que, dentre 4 alunos, um presta atenção na sala de aula. Mas eu quero deixar bem claro, pessoal, que a falta de atenção não é sinônimo de desinteresse ou desimportância por parte dos alunos. Ela pode ser decorrente de um meio desestimulante ou desinteressante para alguns alunos. Hipocampo, memória. Essa aí, o hipocampo, trabalha junto com o sistema límbico. Ele tenta articular qual a informação que você deu e que você não deu importância. A partir do momento que você menospreza uma informação recém-adquirida, o seu cérebro te leva ao ato do esquecimento. Por exemplo, imagine que vocês estão indo em uma entrevista de emprego. 2 entrevistas de emprego. Aí você chega na primeira entrevista de emprego, aí algum amigo seu comentou uma coisa antes de você ir para lá. Ele disse assim: eu fiquei sabendo, eu li um livro que quando você trata as pessoas que você acabou de conhecer pelo nome delas, elas te dão mais confiança, mais credibilidade, e você vai sair muito melhor na sua entrevista de emprego. Então o que vocês não querem é passar pelo desconforto de esquecer o nome do empresário. Então você chega na primeira entrevista, você bate na porta. O empresário abre a porta: olá, bom dia, meu nome é João, entre e sente-se.
é muito fácil. E senta na cadeira. Na outra entrevista de emprego, você bate na porta, o empresário vem, olá, bom dia, meu nome é Carlomar, entre e sente-se. Na mesma hora que você sai com o processo de formador, diz, que nome é esse, mano? Carlomar. O cara senta na cadeira e continua repetindo o nome do cara ainda. Aí eu pergunto para vocês, qual informação, qual o nome que vocês acham que ele deveriam guardar? Carlomar é óbvio. Por quê? As ligações neurais com o nome Carlomar foram muito maiores do que as ligações neurais com o nome João. Aliás, elas nem existiram. Silvana, pode baixar um pouquinho. Elas nem existiram, porque ele simplesmente chegou, entrou na sala, João é muito fácil. Ou seja, ele acabou de falar para o cérebro dele que aquela informação não é importante. Agora, se ele tivesse entrado ali, João, eu tenho um amigo que chama João, vou imaginar ele sentado na minha frente, me entrevistando, pronto, guardei o nome do cara. Então é assim que acontece com o nosso hipocampo do sistema límbico. Ele aprende com repetição, ele vai guardar as informações que você deu mais atenção para ela. Eu vou ler uma pergunta aqui, pessoal, eu não sei se vocês vão saber responder, é uma questão de Enem, só que eu gostaria que, pelo menos por enquanto, não respondesse. Vamos lá. No descobrimento do Brasil, quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal para relatar a nova terra encontrada? Aí você pensa, eu estudei essa questão, alguma coisa de história, alguma coisa de geografia, não sei, descobrimento do Brasil. Aí, vixe, deu branco. As pesquisas já apontaram que o branco nada mais é do que aquilo que você não fixou suficiente no cérebro e seria capaz de evocar no momento oportuno, como agora. Então o que você faz? Vou chutar, não vou lembrar mesmo. Não façam isso, a não ser que falta um minuto de prova. Quando você diz essa frase aqui, não vou lembrar mesmo, você acabou de dizer para o seu inconsciente disparar os mecanismos do esquecimento. Você acabou de menosprezar o seu inconsciente. Você acabou de desmotivar o seu inconsciente. E o seu consciente disse isso. Então o inconsciente não vai trabalhar. Quando você diz aqui, não vou lembrar mesmo, o seu inconsciente simplesmente vai ficar quieto na dele. Ô brother, esqueça essa questão você não sabe. Então larga para lá, beleza, de boa, não vou mexer com nada não. Então ele fica parado. O que a gente tem que fazer então? Fazer as outras questões. Então o que você deve fazer quando você lê uma questão e viu uma dúvida, eu não sei. Não pense nisso. Lê mais uma vez aquela questão para fixar ela na sua mente e deixa que o inconsciente faça o serviço de achar a resposta. Você tem que martelar aquela questão para gravar no consciente e deixa. A gente não percebe todo o funcionamento do cérebro da gente, mas ele está trabalhando a todo momento. Talvez você não está pensando nas ligações que ele está fazendo, mas ele está trabalhando. Aí o que acontece? Você vai fazer as outras e você lembra. Aí você se acha foda. E o que acontece? Como acontece essa coisa? Imagine que vocês estão em uma floresta. Daí você avista um filhote de raposa. Aí você corre para bater uma foto dela, ela corre de você, e quanto mais você corre atrás dela, ela corre de você. Daí você fala, desisto, vou pescar. Aí você está bem pescando, sossegado. Aí chega o bichinho do seu lado, é raposa. Quando bater até uma selfie, uma foto dela mais. Então as respostas acontecem desse jeito, pessoal. Às vezes a gente não está preparado naquele momento para responder a questão. Então, se a gente esperar um pouquinho, estimular o nosso inconsciente para trabalhar, ele consegue achar essa resposta. Alguém sabe a resposta aí? Ó, que maravilha! Só que palma, pessoal que sabe aí! Maravilha! Eu juro que tinha umas agendas aqui para eu dar, mas dá para José aí, né, José? Tudo bem, então. Então, pessoal, essa lista não esquece da Enem mais não. Primeiro vai de caminho que foi o cara que escreveu a cara. Como estudar com eficiência? Primeiro, critérios, pessoal. Uma universidade da Califórnia constatou que quando o nosso organismo entende o momento da finalização de uma atividade, ele trabalha de forma muito melhor, tanto o nosso físico quanto o nosso psíquico. Exemplo disso, eu estudei essa palestra ontem, de manhã e de tarde. Eu falei, se eu estudar ela de manhã e de
cerveja. Então, se eu estudar de manhã de tarde, eu vou dar uma volta de kart. Até rimou, né? Eu dou uma volta de kart. Então, o meu cérebro já estava entendendo que eu gosto de andar de kart. Ele falou, não, cara, ainda bem na palestra aí, que, no ensaio aí, que depois você vai dar uma volta de kart, vai dar uma, sei lá, descontrair um pouco. Isso é essencial. Por isso que eu disse que vocês não devem se privar dos momentos de lazer. A gente deve ter esses momentos de lazer. E pode ser metas também, pessoal, como assim? Ah, hoje eu vou assistir a aula de matemática, eu vou reservar 30 minutos para fazer exercício e estudar a prova de matemática. Leitura ativa. A leitura ativa se dá, pessoal, quando o cérebro consegue processar as informações que está sendo lido. E a melhor forma disso é evitar as distrações. Revisão dos termos principais. Esse aqui é o que os professores mais enfatizou dentro de sala. Ambiente adequado é aquele que você mais se identifica, mais se sente à vontade para estudar. Tem uns caras lá de casa lá que estudam escutando música. Que isso, velho? Não, velho, mas é música instrumental, ela só relaxa, então estimula algumas áreas do cérebro. Então, várias pessoas têm várias formas de estudar. Então, não tem como falar, essa é a metodologia certa. Cada um tem a sua. Eu, por exemplo, tenho que botar um tampão, tem que ser silêncio absoluto. Motivação. Eu sou uma daquelas pessoas, pessoal, péssima em matemática. E quando eu entrei na UFCJ, eu pensava em eu falei, gente, eu tenho que melhorar essa matéria de matemática, porque eu estava tomando os pau e tal. Aí eu comecei a programação neurolinguística, a PNL. O que a PNL faz? Ela tenta conhecer o funcionamento do cérebro com o corpo, e vice-versa, do corpo com o cérebro. Então, todas as reações do cérebro afetam o corpo e todas as reações do corpo afetam o cérebro. Quando eu ia estudar matemática, eu ia meio para baixo, desmotivado, falando que eu não era bom na matéria, que era uma matéria que não precisa da minha vida. E daí eu jogava a matéria pior do que poderia ficar. Então eu botava um pensamento negativo nessa matéria. Então quando a gente começa a pensar pelo lado positivo, isso é difícil. É difícil mesmo. Mas só que a gente pensando pelo lado positivo, a gente consegue enganar o nosso cérebro. A partir daí, ele vai trabalhar muito melhor do que poderia trabalhar se você fosse com um pensamento negativo. Leu, ouviu, viu dentro de sala, é a forma de resumir mesmo. Concentração. Antes de usar o termo da palavra propriamente dito, vamos ter em mente que quando a gente está estudando, assistindo alguma aula, a gente segue uma linha de raciocínio, uma teia de raciocínio. E para essa teia, essa linha de raciocínio se manter, é necessário a concentração. E hoje, por trás da nossa concentração, existe um grande vilão, que é a internet no celular. E por trás dela, vários discípulos, né? Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc. Vários programinhas de aplicativos de mensagens, áudios, fotos, vídeos instantâneos. Então, pessoal, tem as perguntas para a gente. Por que quando eu estou assistindo uma aula, eu não posso responder uma mensagem rápida no celular? Por que quando eu estou estudando em casa, eu não posso deixar minha rede social aberta? E por que eu devo me concentrar? Às vezes, quando a gente não conhece a fatalidade de algumas situações, a gente simplesmente deixa ela de lado, porque a gente não conhece o que acontece por essas fatalidades, o que acontece em nossa mente por essa fatalidade. Então, pessoal, eu vou tentar provar para vocês aqui que o nosso cérebro, ele é interligado, ele possui as informações da mesma coisa em conjunto. O nosso cérebro, ele é formado por conjuntos de neurônios que se assemelham entre si. Ou seja, tem informação da mesma coisa ou do mesmo assunto que estão sempre por perto, sempre ligados uns com os outros. Todos vocês aí têm um papel, uma caneta aí, alguns têm, outros não. Eu vou falar 2 grupos de palavras para vocês. E vocês vão escrever o máximo de palavras que vocês conseguirem em 15 segundos. Então nós estamos querendo entender o quê? Que os nossos neurônios possuem as mesmas informações e eles estão sempre por perto.
Tudo preparado aí? Vou explicar de novo. A gente vai escrever o máximo de palavras que a gente conseguir com uma inicial que eu vou mostrar aqui. Só não vale nome de pessoas. Beleza? Pode ser qualquer outra palavra, objeto, coisa. Em 15 segundos, vocês vão escrever o máximo de palavras que vocês conseguirem com a letra N. Tá bom? Pode parar, já tem 15 segundos. Pessoal, agora nós vamos escrever outro grupo de palavras. Eu não sei se eu falei, mas vocês escreveram iniciais N, não é isso? Eu achei que falei palavras com N. Então, beleza. Essa é difícil de entender isso aqui, mas a gente entendeu. Dessa vez eu entendi. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer um outro grupo de palavras, que é uma outra categoria. Ela não tem inicial, é uma outra categoria. Beleza? Vocês vão escrever o máximo de palavras que vocês conseguirem com a categoria frutas aqui em cima. Tudo bem? Podem parar, muito obrigado. Subiu, gente? Subiu as frutas? Está ótimo. Não escreva mais não, pessoal. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem escreveu mais palavras da categoria frutas? A maioria? Parece que foi a maioria, né? Quase todo mundo, né? Quem escreveu mais palavras que você vai ter? Só você. Você escreveu. Não, gente. Alguns brasileiros fizeram uma pesquisa que foi o seguinte: eles deram uma lista de palavras que iniciam com a letra N e deram uma lista de palavras de frutas e colocaram no meio da rua para pesquisar alguns brasileiros. E a maioria desses brasileiros marcavam mais palavras que iniciavam com a letra N do que palavras com frutas. Vou explicar mais uma vez. Eles pegaram uma lista de palavras que iniciam com a letra N e mostravam para o candidato quais são as palavras que você reconhece dessa lista. Então, os indivíduos iam marcando, conheço essa. E do lado tinha uma lista de frutas. Então, as frutas que esse pessoal conhecia, eles iam marcando. Esse eu conheço, esse eu conheço. A gente conhece muito mais palavras que iniciam com a letra N do que palavras da categoria frutas. Aí vem a nossa mente. Por que a gente escreve mais palavras frutas, da categoria frutas, do que palavras que iniciam com a letra N, sendo que elas têm um número muito maior? Aí está puxando a parada. Porque os nossos neurônios, pessoal, são interligados entre si. Ou seja, possuem a mesma informação, a mesma coisa, ou o mesmo assunto em questão, sempre por perto, sempre ligados uns com os outros. Então, quando vem a categoria frutas em nossa mente, a gente tem milhões de neurônios, de transmissões, de sinapses ocorrendo naquele mesmo lugar. Aí, tudo bem. Agora, com a categoria N, pessoal, não existe essa ligação. Então, alguém escreveu navio aí? Alguém escreveu nave? Alguém escreveu neve? Alguém escreveu nada? A galera escreve. Então vamos lá, vamos começar. Então, quando os neurônios estão ligados, quando a gente fala da categoria frutas, aí vem na nossa mente exatamente a mesma hora. Banana, maçã, laranja, limão, manga, coco, um monte de coisa. Agora quando a gente pensa navio, então deve ser algum aglomerado de informações que possui informações como oceano, continente, Pedro Álvares Cabral, Piratas do Caribe, né? Uns negócios assim, então está tudo ligado, algumas informações parecidas.
Aí quando você diz nave, muita gente escreveu nave aí, né? Quando você diz nave, deve ser alguma coisa relacionada com extraterrestre, de ET, universo, deve ser alguma coisa relacionada com isso. Então o que acontece? Os seus neurônios que estavam ali, que achou a palavra navio, vamos fazer assim, pessoal, que achou a palavra navio, agora vai ter que percorrer o seu cérebro para achar a palavra nave. Então você tem que ter um trabalho muito maior para achar essa palavra. Aí o que acontece? Os nossos neurônios são interligados. Então a gente está na sala de aula estudando matemática. E daí uma parte do nosso cérebro está estimulada, ligando adição, subtração, divisão, formas matemáticas, álgebra, lógica, parte esquerda do cérebro. Então está tudo ligado. Aí o que acontece? O seu celular vibra. E a partir desse momento, o seu cérebro começa a tentar responder a questão que está no celular. Porque foi uma pergunta: quem curtiu o quê? Quem mandou mensagem? Quem ligou? Quem postou uma foto? Então o que acontece? Você sofre uma perda significativa de tempo. Você perde uma energia muito grande para tentar achar essa resposta. Então, pessoal, fica a dica. Na hora da sala de aula, bota o celular no modo avião, desliga, porque na hora do intervalo vai ter um monte de coisa para você curtir, muita coisa para você compartilhar e tal. É difícil, eu também tenho celular, não sei como é que é esse negócio. Mas é foda, é isso que acontece. O nosso cérebro, pessoal, ele é igual a qualquer outro tipo de músculo. O nosso cérebro, ele pode crescer da mesma forma que nós malhamos o nosso bíceps, e cresce o nosso bíceps, nós também podemos malhar o nosso cérebro. Daí vai crescer a sua massa cinzenta. E calor de skate, viu? Aí vai crescer a sua massa cinzenta. Então, como é que se dá o nosso nível de assimilação? Nosso nível de assimilação, pessoal, é fragmentado da seguinte forma: nós podemos assimilar 10% daquilo que temos. A gente pode assimilar 20% do que ouvimos, escutar um áudio, por exemplo. Então, se você ler em voz alta, você consegue assimilar 30%. A gente consegue assimilar 30% do que presenciamos, presenciar um fato, por exemplo. A gente consegue assimilar 50% do que vemos e ouvimos. Uma aula expositiva, por exemplo. Nós conseguimos assimilar 70% daquilo que vemos e discutimos. Uma aula expositiva e depois o debate. 90% do que vemos, ouvimos e praticamos. Uma aula com discussões, atividades. E a gente pode assimilar 95% do que ensinamos. O nosso cérebro, pessoal, a nossa memória é sensorial. Ela consegue absorver aquilo que a gente consegue usar os mais sentidos. Então, se você agora leu aquela matéria, agora depois você vai ligar a gravação do celular e vai vai ler aquela matéria novamente em voz alta para gravar. E depois você vai escutar aquela matéria. Depois você vai estudar aquela mesma matéria fazendo desenhos. Depois você explica essa matéria a um amigo seu. Então, quanto mais ligações sinápticas você fazer com essas matérias, mais fácil vai ser de armazenar essas informações. Então, o que acontece no neurônio de fato? Aqui nós temos dois núcleos de neurônios. Aqui são o seu axiônio, que é onde trafegam os impulsos elétricos, que é isso aqui, chamado de neurotransmissores. E o que é a sinapse? A sinapse não é nada, ela é um fato que ocorre. Então, na hora que faz a ligação de um neurônio com o outro, informação com o outro, que dá a ideia, é a partir daí que forma a sinapse. Então, o que acontece? Quando a gente sabe uma informação muito bem, quando a gente pratica uma coisa muito rápido, é porque o nosso axiônio que liga a ideia na outra está revestido de mielina. Essa mielina é igual aquele impulsionador dos videogames, sabe? Você passa um impulsionador, você corre mais. É como se fosse isso. Os neurotransmissores que estão passando ali, naquele axiônio, ele se torna mais rápido. Por isso que a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido quando a gente sabe.
Processo de aprendizagem. A gente, às vezes, estuda, mas a gente não consegue armazenar as informações pelo simples fato de não conhecer ou interromper esse processo. Então, para esse processo ficar mais fácil, a gente vai, para entender esse processo mais fácil, a gente vai criar algumas etapas. Então, vamos lá. Então, todos os seus sentidos, pessoal, qualquer informação que chega até você, qualquer notícia, qualquer coisa que você tem de guardar, vai ser cartas agora. Vai ser uma carta. Qualquer coisa, o nome de uma pessoa, uma informação, uma aula que você assistiu, vai ser carta, então, tudo por carta. O seu inconsciente agora é um funcionário seu, é o seu encarregado, você vai botar para trabalhar. O sistema límbico é uma caixinha de madeira. O seu córtex cerebral é uma gigantesca prateleira. E o seu cerebelo também é um gigantesco baú. Ele é muito pequenininho, a prateleira não é pequena, é gigantesco mesmo. Então, como é que acontece o processo de aprendizagem? Vamos partir do princípio que ele começa assim que a gente acorda, apesar de ele começar assim que nós nascemos. Então, você acorda, o seu sistema límbico está totalmente vazio, lembra? Está totalmente vazio de informações. Aí o que acontece? Seu pai te conta um caso, sua mãe te conta um caso no café da manhã e tal, aquela coisa, uma informação, você lê o jornal, e daí você vai guardando as informações naquela caixinha, guardando. Daí você vai para a aula, e na aula você aprende mais e vai guardando mais informações naquela caixinha. Aí o que acontece? No final do dia, você vai rever essas cartas ou não. Revendo ou não revendo, 70% dessas cartas vão para a lixeira. Mas eu digo para vocês, pessoal, esse 30% que ficou retido no sistema límbico é muita coisa. E de 30%, a gente faz 100. E daí, beleza, ficou retido, você vai dormir agora. Então, durante o seu sono REM, o seu sono profundo, o seu inconsciente vai começar a trabalhar. É o seu funcionário aqui, o Joãozinho, sei lá, o calor, você faz o calor. Aí, beleza, ele pegou as cartas do sistema límbico e vai levar para a gigantesca prateleira, que nós temos aqui o nome, que é o córtex. Ele vai transferir essas informações para o córtex. Lembra da ligação que o sistema límbico faz com o córtex cerebral? Então, é essa ligação que está fazendo, essa transferência de informações. E a partir daí, o seu sistema límbico está totalmente vazio para receber mais informações no próximo dia. E o cerebelo? Não falamos dele ainda, né? Onde é que guarda as informações do cerebelo? Então, lá, durante o sono dele, lá, o movimento rápido dos olhos, o seu inconsciente vai pegar as cartas e vai levar para o córtex. Mas quando ele chega no córtex, ele vai ver que tem algumas cartas repetidas ali. Pô, esse aqui já tem. Ele guarda na gaveta de novo. Vou guardar isso aqui. Cada um no seu lugar. Não são uma aglomerada de neurônios. Então, cada informação tem o seu devido lugar, o seu departamento, sua divisão. Então, ele começa a achar algumas cartas repetidas, porque você repetiu aquelas atividades. Aí o que acontece? Ela vai para o cerebelo e você nunca mais esquece. É isso que a gente deve fazer para a gente guardar uma informação no cerebelo. Vou perguntar para vocês aqui: quem estuda um dia antes da prova? Eu estudo. Quem estuda no dia da prova? E quem é que pede o professor para liberar a primeira aula porque tem prova na seguinte? Então, pessoal, quando a gente estuda no dia da prova, onde a gente está guardando as informações? Na caixinha, na prateleira ou no baú? Olha que massa, tem tudo entendido. Na caixinha. E o que a caixinha é? Sistema límbico. E o que o sistema límbico é? Memória de curto prazo. E daí o que acontece? Você dá aquela lida rápida na matéria e tal, dá aquela corrida, né, calor? De madrugada, dá aquela lida e vai pela mão e dorme. E vai dar aquela lida rápida e tal, e pergunta a alguns colegas, eles sabem aí como é que vai cair essa pergunta e tal. Fala, não, vou dar uma lida nela rapidinho aqui. Ah, o que você acha que vai cair? Ah, acho que vai cair essa e tal, não sei o quê. A gente pode até ir bem nessas provas que a gente acabou de estudar, às vezes dá até certo. Mas aí o que acontece? Vem o Enem, vem o vestibular, porque aí, a partir do momento que você entrega a prova,
para o professor, aí você fala assim para o seu inconsciente: olha, vai esquecer. E ele esquece. E aí vem o Enem, vem todas aquelas provas depois, e a gente não tem mais armazenado na mente aquelas ideias. 150 alunos foram recrutados para uma pesquisa. Acabamos. 150 alunos foram recrutados para uma pesquisa. Constatou o seguinte: eles pegaram esses 150 alunos, levaram para a sala de aula e deram uma aula de exposição de 2 horas. Então esses alunos assistiram essa aula e 50% desses alunos foram submetidos a uma prova exatamente do conteúdo que estava passando na sala. Então assim que acabou a aula, então eles responderam a pergunta e foram embora. E os outros 50% dos alunos, sem saber que existia a prova, foram para o retiro, dormiram e no outro dia realizaram a prova. E os alunos que tinham realizado a prova no outro dia, ou seja, os alunos que teve um sono, eles se saíram muito melhores do que aqueles alunos que tinham acabado de assistir a aula. Então é para vocês verem como o sono é importante para processar as informações durante a noite. Pessoal, nós já passamos pela parte mais chata, acabamos de finalizar a mais interessante e entramos para a parte mais importante dessa palestra, que eu pergunto a vocês: o que faz vocês ansiarem? O que te deixa tão ansioso ao ponto de não conseguir dormir? Então, eu convido vocês para uma reflexão. O que faz você se sentir bem? Que tipo de situação, por exemplo, você gostaria de estar vivendo agora? Então, meu objetivo é orientar os estudantes através de perguntas que só eles podem responder para si mesmos. Eles costumam vir até mim e dizer: nós estamos acabando o ensino médio e nós não temos a menor ideia do que queremos fazer. Daí eu acabo dizendo: o que você gostaria de fazer se o dinheiro não existisse? Como você realmente gostaria de aproveitar a sua vida? Bem, é tão incrível como o resultado do nosso sistema educacional. Um rebanho de estudantes cheios de anseios e desejos que só dependem deles mesmos para satisfazer. Daí eles me dizem: nós gostaríamos de ser pintores, gostaríamos de ser poetas, escritores, jogadores de futebol, mas como todos nós sabemos, não é fácil ganhar dinheiro desse jeito. Outro vem e diz: bem, eu gostaria de ter uma vida mais livre, eu gosto muito da natureza, se fosse possível eu queria voar. Daí eu me pergunto: você gostaria de ser dono de uma das maiores escolas de voo? Então, seguimos essa linha de raciocínio. O que faz você ansiar? Quando nós finalmente chegamos a algo que o indivíduo diz que gostaria realmente de fazer, eu acabo dizendo: você vai fazer isso e esqueça a cobertura. Porque se você quiser que conseguir dinheiro é a coisa mais importante, você viverá a sua vida dispensando completamente seu tempo. Ele fica espantado. Se você quiser que conseguir esse dinheiro importante, você viverá a sua vida dispensando o seu tempo. Você estará fazendo coisas que você não gosta para poder ir e gastar em coisas que não gosta. Melhor ter uma vida pequena, que é cheia do que você gosta de fazer, do que ter uma longa vida, que você faz o que gosta aos domingos, nos feriados. Afinal, se você gosta do que está fazendo, não importa o que seja, você pode eventualmente inverter de novo. Você pode se tornar um mestre disso e isso pode se tornar o seu trabalho. Não é incrível? E te digo mais: a única forma de se tornar mestre em algo vai ser em algo que você realmente gosta e ama fazer. Então, você poderá ganhar bem, seja o que for, pois no mundo vai existir alguém interessado no que você faz. E se interessa a quem faz bem. É absolutamente estúpido usar seu tempo fazendo coisas que você não gosta para poder ir e gastar em coisas que não gosta, deixando de lado
que realmente gostam, o que realmente gostariam de fazer, e que tipo de trabalho seria o ideal para a sua vida. Portanto, olhe para dentro de si. É muito importante essas perguntas. Quem sou eu? O que eu desejo? O que me faz feliz? Frustração ainda maior acontece quando se percebe que deveríamos ter tentado. Tudo que você precisa já está em você. Parece meio estranho dizer isso, mas só esquecendo completamente de medo, você poderá ter ideia do que realmente gostaria de fazer. Qual é a sua força motivadora de batalhar, existir e estar aqui agora? Caso não opte a pensar dessa forma, você escolheria sua profissão usando exatamente uma balança de custo e benefício. E duas perguntas surgirão para vocês. O que esse curso, o que essa faculdade, o que esse trabalho vai exigir de mim? Em contrapartida, o que esse sacrifício pode me proporcionar? Nós não devemos viver de sacrifício. Nós devemos viver fazendo aquilo que a gente gosta e nascemos para fazer. Aquilo que vocês realmente gostariam de fazer, procurem até achar, porque o seu trabalho só será digno quando a sua força de vontade, quando a sua motivação, quando a sua vontade de trabalhar for maior que a sua recompensa. E lembre-se, pessoal, a disciplina faz de vocês a pessoa que vocês sonham e deveriam ser. Muito obrigado.